Bom, pessoal, vamos lá começar aqui nossa aula de funções oxigenadas, nomenclatura e suas propriedades. Essa aula aqui nós vamos ver, já vimos nomenclatura de hidrocarbonetos, vimos os tipos de funções, né? Os grupos funcionais, e aí a gente vai agora dar início ao estudo de cada função individualmente, certo? Então aqui vamos começar pelas funções oxigenadas. Primeiro vamos estudar alcoóis, fenóis, enóis e éter. São as primeiras funções oxigenadas que a gente vai dar uma olhada aqui. Primeiro, o álcool. Tá? O álcool, o grupo funcional. Não vou ficar dando ênfase nos grupos funcionais, uma vez que a gente já estudou esses grupos para a avaliação da primeira unidade. Então, essa característica do álcool é o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Né? Então, aqui a gente tem dois exemplos de alcoóis. Falando sobre classificação dos alcoóis, nós temos como classificar o álcool primário, secundário e álcool terciário, que está relacionado ao carbono em que esse grupo hidroxila está ligado. Você percebe que nós temos aqui a hidroxila ligado no carbono primário, porque ele está ligado a um ou outro carbono, os outros são hidrogênios, classificado como carbono primário. Isso também vai para a classificação do álcool. E isso acontece também nas classificações, esse entendimento ele é seguido na classificação dos demais tipos de álcool, que tem o carbono secundário, álcool secundário, carbono terciário, álcool terciário. Desta forma, a gente não tem como ter a existência de um álcool quaternário, visto que aí o carbono ultrapassaria o número máximo de ligações que ele pode fazer. A oxidrila ou hidroxila, certo? Pode ser qualquer um dos dois nomes, né? Ela vai se encontrar, né, ligada a esses tipos de carbonos aí, como eu já havia explicado a vocês, certo? Então, podemos também classificar pelo número de hidroxilas ou oxidrilas presentes. Podemos chamar de monoálcool, diálcool ou triálcool, certo? Então, também chamado de monol, diol e triol. Isso é em relação à quantidade de hidroxilas que nós temos presentes em estruturas. A partir de 3 hidroxilas presentes, aí a gente tem polióis, poliol. Tá? Apesar de alguns autores gostarem de chamar o triol já de poliol. Ok? Propriedades dos alcoóis, gente. Devido à presença do grupo hidroxila, tá? As moléculas dos alcoóis elas podem fazer ligação de hidrogênio entre si. E isso é importante a gente entender agora. Ligação de hidrogênio entre si. Às vezes uma determinada função ela pode fazer ligação de hidrogênio, ainda que fraca, pela presença de um oxigênio, mas entre suas moléculas elas não fariam ligações de hidrogênio. Mais à frente a gente vai ver esse exemplo com o éter. Mas no caso do álcool, como ele tem o grupo OH, né, então esse oxigênio ligado à hidroxila ele vai poder fazer a ligação de hidrogênio. Então, por fazerem ligação de hidrogênio, eles possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Mas isso é quando a gente compara, né, compara com hidrocarbonetos de massa molecular próxima. Essa informação ela vai se repetir nas outras funções, então fiquem atentos a esse tipo de comparação. Né? O que ele está dizendo aqui? Quando eu comparo um álcool com um hidrocarboneto de massa molar próxima, certo? Eu tenho essa característica, ele vai ter pontos de fusão e ebulição elevados em relação a essas substâncias de comparação que a gente está usando. Polialcoóis
eles possuem ponto de fusão e ponto de ebulição maior do que monoalcoóis, tá? Isso com o mesmo número de carbonos na cadeia. Isso é de se imaginar que aconteça devido ao aumento do número de hidroxilas que possam fazer ligação de hidrogênio, além do aumento do número de oxigênios, isso poderia também aumentar a sua massa molar. E aí, explicando o fato de ter ponto de fusão e ebulição maior. O estado de agregação é uma informação que a gente coloca, mas fica mais a critério de informações, né? Mas quando for necessário saber se é sólido ou líquido, isso vem contextualizado na questão. Tá? Quando não é para decorar que são 12 átomos de carbono, 5, 12 ou 6, né? Esses números não é para se decorar, mas saber o porquê que acontece. Por exemplo, os monóis, eles serão líquidos até 12 carbonos na cadeia. Né? Já polióis com um número menor, porque eles têm mais hidroxilas. Né? Então, devido a ter mais hidroxilas, eles acabam interagindo mais e as cadeias menores já acabam se tornando líquidas. Né? Monóis menores de que 12 carbonos vão tender a ser gases. Tá? Então, a presença do número, né, o aumento do número de grupos hidroxilas faz com que você tenha uma viscosidade elevada, certo? No caso de sólidos, monóis acima de 12 carbonos já vão ser sólidos e polióis acima de 6. Mas essa característica é como eu estou falando para vocês. Se vocês entendem a presença da hidroxila e como essas interações influenciam na quantidade de carbonos para um determinado estado de agregação, sólido, líquido, gasoso, vai ser suficiente. Não vai precisar decorar, porque uma cobrança nesse estilo aqui seria, por exemplo, em quem seria mais próximo do estado líquido, um monol com 12 carbonos, com 8 carbonos, ou um monol com 15 carbonos. Então, entre os dois aí, o mais próximo do estado líquido seria aquele que teria menos carbonos. Né? Quanto mais carbonos, maior a massa molar, aí você aumenta o número de interações, e isso vai mexer, né, vai influenciar nas propriedades dessa estrutura, como a gente já discutiu na unidade anterior, as propriedades dos hidrocarbonetos. Outras características que a gente pode analisar é que a grande maioria dos monóis, né, os monoalcoóis, eles possuem densidade menor do que a da água, e polióis são mais densos que a água. Tudo isso está relacionado com a interação que a hidroxila pode fazer. Tá, gente? Quanto mais hidroxilas, mais fortes serão as interações. Quanto mais fortes as interações, mais próximas as moléculas ficarão umas das outras. Isso diminui o seu volume médio. Então, quando a gente avalia a fórmula da densidade, massa sobre volume, quando você diminui o volume médio entre as moléculas, que é o que acontece em polióis, pois elas conseguem ficar mais próximas devido às interações das hidroxilas, quando você reduz esse volume, você aumenta a densidade. Isso é explicado aqui matematicamente na fórmula. Tá? Então, quando você reduz a distância média entre as moléculas, ou seja, reduz o volume médio molecular, você aumenta a densidade. Então, polióis são mais densos do que a água, quando eles são comparados com a água. Monóis acima de 5 carbonos são praticamente insolúveis em água. E isso é explicado, pessoal, pela presença dos carbonos. Quanto maior a cadeia carbônica, tá? Maior é a parte apolar da estrutura. Lembre-se que a gente estudou isso nos hidrocarbonetos. Né? Hidrocarbonetos são apolares, pela presença da cadeia lá, carbono e hidrogênio, embora tenha um pouco de diferença da eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, é muito pouco e chega a ser desprezado, os hidrocarbonetos são realmente considerados como apolares. Então, quando a gente aumenta a cadeia carbônica em um álcool, quanto maior essa cadeia, mais
apolar ela vai se tornando e mais insolúvel ela vai ficando na água. Aqui nessa tabela a gente tem uma demonstração em que a gente tem aqui, usando o nosso conhecimento de nomenclatura, et, 2 carbonos, né? Podemos ver isso aqui. Eles têm aqui uma solubilidade infinita, praticamente, aí 3 carbonos também, no caso do propan, propan 1 mol, aqui 3 carbonos com hidroxila, certo? Isso ajuda na solubilização com a água, devido à água ter lá o seu oxigênio, seus hidrogênios, né? Só estou desenhando aqui com o mouse, então isso fica um pouquinho mais difícil de desenhar, mas dá certo, né? Então você vai ter aqui uma ponte de hidrogênio, né? Que acontece aqui, não é bem dessa forma aqui, que envolve geometria, mas é basicamente isso que vai acontecer. Você consegue realizar pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, na verdade, é a nomenclatura correta atualmente, com a água. E isso ajuda na interação e na solubilização. Como a cadeia carbônica é pequena, né, essa interação é muito boa e chega a ter uma solubilidade infinita, né, considerada infinita aqui. Acontece a mesma coisa aqui com o propanol, propanol também é infinita. Mas ao decorrer dos exemplos aqui, quando você vai aumentando a cadeia, né, gente, ó, você sai aqui 4, 5 e 8. Você tem aqui um aumento da cadeia, né? Ou seja, você aumenta a parte apolar da estrutura. Olha o que acontece com a solubilidade, né? Você aumenta a quantidade de carbonos, como está dizendo aqui, o monol, você vai ter aqui uma redução dessa solubilidade, vão ficando praticamente insolúveis, certo? Então, você vai conseguir dissolver 2,3 gramas em 100 gramas de água, né? Que é o exemplo que ele dá aqui, acima de 5 carbonos, eles ficam praticamente insolúveis, acima de 5. Você tem aqui o exemplo de 4, 0,05 gramas vai conseguir solubilizar na água. Tá? Então, essa característica aí de insolubilidade, né? Uma característica dos monóis também. O aumento do número de hidroxilas tende a tornar a substância mais solúvel, né? E isso está explicado aqui em cima. Quanto mais hidroxilas você tiver, mais locais onde a ponte, onde essa interação pode acontecer, né? Mais locais onde a ligação de hidrogênio vai poder acontecer. Então, se eu quisesse aumentar a solubilidade aqui do octanol, aí eu teria que adicionar hidroxilas na estrutura para ver se a solubilidade seria melhor, né? E com certeza seria melhor se a gente conseguisse aumentar a quantidade de hidroxilas. E isso, consequentemente, quanto mais hidroxilas, nós teríamos aqui uma nomenclatura diferente, né? Teríamos que dizer onde estaria a posição do grupo OH na estrutura. Mas isso é um meio de aumentar a solubilidade. Quanto mais OH, maior seria a tendência dela se solubilizar em água, devido a essa característica. Continuando aqui a nossa explicação, as propriedades organolépticas. Deixa eu apagar isso aqui que está na frente aí para não confundir tudo. Propriedades organolépticas, pessoal, são aquelas propriedades em que impressionam os sentidos, né? Paladar, audição, visão, olfato, tato. Essas são características, né? São propriedades organolépticas. Então, a propriedade organoléptica aqui dos monóis, eles têm sabor picante e um odor levemente irritante, né? Aqui nós temos exemplos, o álcool metílico e o álcool etílico, onde tem esse sabor picante aqui, que é quando a gente ingere álcool em bebidas alcoólicas, nós sentimos esse sabor diferente. E os polióis, em geral, eles têm aqui como exemplo o etileno glicol, tá? E a glicerina. Eles apresentam um sabor doce. E muitos deles, como os isômeros sorbitol e manitol e o xilitol, são utilizados como adoçante. Tá? Então, polióis têm a tendência de sabor a doce e monóis já é mais picante e um odor mais irritante. Tá? Continuando aqui. Reatividade, isso aqui é uma coisa que a gente vai ver mais uma vez lá em reações orgânicas, então a gente não vai se prender muito aqui. Como a gente está falando da função, a gente fala e mostra
algumas dessas características, certo? Então, os alcoóis eles são mais reativos que os hidrocarbonetos, isso é de se esperar, devido à diferença de polaridade, certo? Nós vamos estudar isso, reatividade em orgânica 2, tá? Nós veremos isso aqui no próximo semestre. O caráter ácido dos alcoóis é ligeiramente fraco do que na água, né? Os alcoóis é ligeiramente fraco do que na água, podem muitas vezes ser considerados desprezíveis. Tá? O equilíbrio químico aqui que você enxerga, ele está deslocado muito mais na manutenção da estrutura do álcool do que na formação desse ânion aqui, tá? Que é a formação desse ânion ajudaria ele se formaria com a liberação do H+, que seria característica de um ácido, né? Mas ele não é tão estável assim. Então, o equilíbrio aqui, vocês percebem aqui, o equilíbrio da reação é muito maior na formação do álcool do que o ânion aqui que liberaria o hidrogênio. Na presença de uma insaturação, esse caráter ele aumenta, certo? Devido aos elétrons da dupla que iriam estabilizar o íon. Se eu tivesse uma dupla ligação aqui, ela podia por ressonância. Se eu tivesse uma dupla aqui, e aí a gente teria que ter 2 hidrogênios aqui e aqui só um, né? Então, essa dupla passaria para cá e ajudaria a estabilizar esses elétrons aqui, tá? Ou poderia acontecer ressonância desse oxigênio para cá e a dupla passar para o outro carbono, estabilizando o ânion formado, certo? Essa dupla aí ela poderia ajudar na estabilização do íon, desse íon formado aqui. Tá? Então, um álcool com a presença dessa dupla seria mais ácido. Aplicações práticas dos alcoóis, nós vamos ter muitas. Os principais monoalcoóis ou monóis são metanol e etanol, onde o metanol, devido à sua toxicidade, ele é restrito ao uso de sínteses orgânicas, reações orgânicas, e eventualmente é utilizado como combustível. Eventualmente, quase que raramente agora, ele é usado como combustível, devido à sua alta periculosidade nesse sentido, visto que o metanol, quando ele queima, ele não produz chama visível. Então seria muito complicado um acidente em que o metanol estivesse presente. O etanol é utilizado como combustível, né? Ele tem uma aplicação bem vasta, utilizado como combustível, solvente em bebidas alcoólicas, né? O combustível, solvente em bebidas alcoólicas e na síntese de compostos orgânicos. Tem uma aplicação bem grande assim em relação ao metanol, né? O metanol fica mais restrito a sínteses orgânicas, mas o etanol tem uma aplicação bem vasta. Tá? Os polióis como o etileno glicol, que é o 1,2-etanodiol, e o propanotriol, que é a glicerina, né, são os mais importantes polióis que a gente tem. O etileno glicol ele é usado como aditivo, não é uma coisa que a gente vai usar no curso de farmácia, certo? Para radiadores, né, de automóveis, porque aí ele reduz o ponto de ebulição. Ele aumenta o ponto de ebulição, né? Se adiciona, ele aumenta o ponto de ebulição e aí você melhora o rendimento, né? É utilizado como aditivo para água de radiadores, certo? Esse é o etileno glicol. O propanotriol é utilizado na fabricação de diversos produtos alimentícios, bolos, panetones e usos cosméticos em sabonetes e também lubrificantes. Então, esses são os polióis mais utilizados, certo? Monóis e polióis mais utilizados. Vamos para a parte de nomenclatura de álcool, certo? Como a gente já aprendeu a parte de nomenclatura de hidrocarbonetos, é só aplicar as mesmas regras, porém, como é uma função diferente agora, não é mais hidrocarboneto, vai terminar com ol, que é um álcool. Então, você tem aqui 2 carbonos, etanol, e um carbono, metanol.
Lembrando de observar as ligações, né? Só ligações simples, tem que colocar aqui. E a mesma regra se aplica quando você tem posições diferentes para essa hidroxila. Tá? Aqui você não tem como avaliar uma posição diferente para ela. Nesse caso aqui você pode ter essa posição aqui. Se você jogar ela lá para o outro lado, ela vai ter essa posição aqui. Mas nos dois casos, na nomenclatura, seria o carbono 1. Então a posição da hidroxila, na verdade, ela não se altera. Se eu jogar ela para o outro lado, esse daqui seria o carbono 1. Então, quando você tiver um exemplo em que isso vai se alterar, você tem que ter cuidado e tem que contabilizar a cadeia principal direitinho, né? Escolher qual é a cadeia principal e colocar a numeração correta e também para fazer o nome correto. Então, a cadeia começa a contar daqui, 1, 2, 3, 4. Você teria aqui então o 2-metil, o radical aqui, ó, que é o radical metil, está no carbono 2. A cadeia principal, 2-metil, butan, 2-ol. Esse 2 tem que aparecer, como manda a regra, porque se essa hidroxila tivesse nesse carbono aqui, ele seria o 1-ol. Então isso já seria suficiente para a gente ter compostos diferentes. O 2-metil-butan 2-ol é um composto, o 2-metil-butan 1-ol é um composto diferente, com características diferentes. Podem ter propriedades químicas semelhantes, mas seriam diferentes assim mesmo. Mesmo assim. Aqui mais um exemplo, né? No caso, como é uma cadeia fechada, o ciclo é a própria cadeia principal. Então, nós teríamos a hidroxila para fora, o hidroxila ou oxidrila, certo? Lembrando disso. E eu começaria a contar próximo da função orgânica. Porque na regra de nomenclatura, a função orgânica é prioridade. Então, nós teríamos aqui o 2-metil, mais uma vez, a radical, está no carbono 2, tá? E ciclo, porque é uma cadeia fechada, você vê aqui o ciclo, certo? Então, ciclo, 4 carbonos, somente ligações simples, butanol. E aí gera dúvida, professor, por que não colocou butan-1-ol? Nesse caso, como a cadeia é um ciclo, ela é fechada, onde a hidroxila estiver, será o carbono 1. Então, não há necessidade da gente numerar, visto que ela sempre estará no carbono 1. Nesse caso de baixo, nós temos uma ligação dupla, que é a prioridade também, porém, a função continua presente, então a função continua sendo a prioridade máxima na nomenclatura. Por isso, eu vou começar a contar da extremidade mais próxima da função. 1, 2, 3, 4. E aí, na nomenclatura, nós temos mais uma vez o radical metil no carbono 2, 4 carbonos, but. A ligação dupla está entre o 2 e o 3, a gente considera o 3, porque é a numeração menor entre os carbonos que estão com a dupla. E, que é o infixo que indica a presença da ligação dupla. E para terminar o nome, 2-ol. Veja bem que nesse caso, onde a hidroxila estiver, no caso estivesse no carbono 1 aqui, aí sim eu teria que colocar 1-ol. É diferente do caso de cima. Como ele não está no carbono 1, está no 2, eu coloco no 2. Certo? Poderia ser 1 ou 2. Onde a hidroxila estiver, eu tenho que dizer a sua posição. Mais um exercício de nomenclatura aqui. A gente faz de novo a cadeia principal. É aquela cadeia que vai ter mais carbonos. Vamos ver os radicais, contar a cadeia, né? E aí está o nome. 5-metil, o radical está lá no carbono 5. Um carbono só, 5-metil, heptan. O 1 eu posso aplicar porque só tem ligações simples. E o 2-ol. Mais uma vez tem que dizer onde está a função. Alcoolismo e suas consequências, né? A gente começa a falar aqui um pouco sobre a aplicação do álcool, tá? E o que é que isso pode trazer de consequência para a gente. Primeira coisa, para que uma substância seja caracterizada como droga, ela tem que apresentar essas características. Ela deve provocar uma mudança fisiológica ou comportamental em um ser vivo, tá? E quando essa mudança se reflete nos sentimentos, nas atitudes e nos pensamentos do indivíduo, dizemos que se trata de uma droga psicotrópica. Tá?
O que seria uma droga psicotrópica? Ela vai apresentar essas características aqui, gente. Você vai apresentar uma tolerância a ela, tá? Com o tempo, é aquela questão que você começa a utilizar uma droga aos poucos, né? Você começa a beber pouco, tá? E aí, aquela quantidade ali que você está ingerindo de álcool, ela não vai lhe dar mais aquele prazer de antes, porque o seu corpo começou a tolerar aquela quantidade. Então, os efeitos que você sentia antes não está sentindo mais. E você acaba começando a beber mais, né? E aí você vai bebendo e acaba adquirindo uma dependência daquilo. Porque se você não utilizar ou beber aquela quantidade naquele horário, você começa a sentir crises de abstinência. Tá? Você começa a sentir falta. Então você depende daquela quantidade. Isso acontece muito com café também e com cigarro. Tem pessoas que almoçam, se não fumar um cigarro, né? Ou seja, ela depende daquilo naquele momento, ela já é um independente químico daquela droga. Se não fumar o cigarro, fica com dor de cabeça, fica passando mal, que já são efeitos da crise de abstinência, certo? A xícara de café de manhã, se a pessoa não tomar uma quantidade de café, ela vai começar a passar a sentir algumas mudanças no corpo, algumas alterações, como dor de cabeça, a passar mal mesmo, porque o corpo está pedindo, o corpo depende daquela droga que ela está utilizando. Isso acontece muito com o álcool, certo? Então, essas são características de droga psicotrópica. Você vai ter tolerância, você vai ser um dependente, e quando você tentar deixar ou se não tomar naquele período ali que você já está acostumado, você começa a ter crises de abstinência. Então, a ingestão de álcool ela provoca vários efeitos, tá, gente? Efeitos psíquicos e fisiológicos. Os efeitos psíquicos eles englobam duas etapas, tá? Que é a primeira etapa estimulante, você está lá feliz da vida, está estimulado, está alegre, feliz, e é o momento da alegria, da satisfação, em estar usando essa droga, certo? E aí você se acha o melhor partido, né? Você está ali confiante, vai apontar para todos os lados, né? Isso eu estou colocando exemplo numa festa, né? Uma festa que tenha bebida alcoólica, a gente vai bebendo. Inclusive tem pessoas que são mais introvertidas e costumam tomar uma certa quantidade de bebida alcoólica para poder se sentir mais encorajado a fazer algumas investidas na festa, né? Aí você começa a imaginar coisas, né? Tá? Você começa a procurar qualquer desculpa para jogar no álcool, por exemplo, caso você faça alguma coisa que venha a se arrepender depois, né? Mas enfim, essa é a etapa estimulante do álcool, certo? A segunda etapa é a etapa depressora, né? Às vezes não dá certo com ninguém, e aí você fica ali depressivo e vai bebendo mais, e vai bebendo mais. Então é aquela etapa mesmo que começa a acontecer coisas ruins, né? Realmente é coisas ruins que vão acontecendo com você. Tá? Você não quer mais falar com ninguém, você não deu certo ficar com ninguém na festa, então não conseguiu nada, né? Você vai só bebendo cada vez mais. O pior da questão depressora é quando você começa a fazer coisas que não deveria, né? Você começa a cair sozinho, você começa a falar coisas que não deve, e infelizmente às vezes a gente é pego em situações em que a gente vai servir de brincadeira para os colegas, né? Como é que esse cara conseguiu dormir nessa posição, né? Então, o pior não são nem essas situações engraçadas em que você cai sozinho, mas que não se machucou, foi apenas aquele tombo lá.
né, que ficou engraçado para a galera brincar com você depois. O que preocupa é quando você tenta fazer algo que vai colocar a vida de outras pessoas em risco, né? Então, essa etapa, quando a gente exagera na bebida, né, não sabe beber, e essa é um efeito que o álcool vai trazer quando você exagerar demais, certo? Então, você vai começar a se envolver em acidentes. Aí isso pode ter um preço alto, né? Às vezes, num acidente como esse, só um dos condutores estariam embriagados e aí o outro acaba sofrendo as consequências de uma irresponsabilidade de outro cidadão. Então, essa faz parte da etapa depressora, certo? Faz parte da etapa depressora dos efeitos psíquicos que a ingestão de álcool pode nos trazer, certo? Ingestão desenfreada, né? Porque há pessoas que bebem, sabem beber, certo? E não pegam um volante de um carro, por exemplo, para provocar um acidente como esse, né? Então, vamos para os efeitos fisiológicos, que está relacionado ao metabolismo do álcool, certo? Isso começa já na boca. Começa na boca, vai para o esôfago e chega no estômago. Ao chegar no estômago, pessoal, 20% desse álcool que foi ingerido, ele vai direto para a corrente sanguínea. Tá? 80% vai para o intestino. Desses 20% que vai para a corrente sanguínea, eles vão parar em tecidos do corpo, como por exemplo fígado, cérebro, rins e coração. Lá no intestino, os 80% que você vê aqui, tá? Esses 80% acabam chegando no sangue. Então, basicamente 100% do álcool, ele vai entrar na sua corrente sanguínea. E, consequentemente, ele vai atingir esses tecidos aqui do nosso corpo. No total, pessoal, 10% das moléculas de álcool ela será eliminada. Certo? Isso aqui pode ser pelo suor, pela urina. Tá? Ela vai ser eliminada. E o restante vai ser o quê? Metabolizado pelo fígado. Então, o fígado é quem vai ter todo esse trabalho de metabolizar essa quantidade de álcool que permaneceu no nosso organismo. Então, como é que isso acontece? Vou tentar explicar aqui de forma rápida e sucinta o que é que acontece no nosso fígado. Tá? O álcool vai chegar lá no nosso fígado e aí nós teremos uma enzima que vai fazer o papel de tentar degradar esse álcool, né? Essa enzima ela vai acabar transformando esse álcool em aldeído acético, certo, gente? Então, esse aldeído, a presença desse aldeído no nosso organismo é o motivo da gente sentir a ressaca, tá? Aquela ressaca característica de quando você bebe, passa a noite bebendo, né? Uma festa, e aí no outro dia você está ali ressacado, é devido à presença do aldeído acético. Então, a concentração de aldeído no seu corpo ela é proporcional à quantidade de álcool que você ingeriu, à quantidade de etanol que está no seu organismo, certo? E isso, pessoal, essa ressaca já é decorrência da intoxicação pelo etanol, que é a característica que a gente vai apresentar aqui primeiro como problema na ingestão de etanol, certo? Dependendo da dose ingerida, o etanol pode permanecer no nosso organismo por várias horas, provocando essa intoxicação por etanol. O etanol, ele é um composto cancerígeno, certo? Essas enzimas, pessoal, elas passam aqui no nosso organismo a ter que decidir entre duas coisas, produzir glicose, certo? Ou
metabolismo. Metabolismo de quem? Do álcool que a gente ingeriu, que está no nosso organismo. Então, a enzima vai ficar se dividindo aqui. E aí, como consequência disso, a produção de glicose vai reduzir. Tá? E dependendo da quantidade de álcool que você ingeriu, essa produção vai reduzir tanto que você vai ter uma hipoglicemia. É aquele momento que você começa a perder as energias, começa a realmente passar mal, começa a ter episódios de desmaios, né? E às vezes você chega ao conhecido coma alcoólico, que é quando você basicamente não tem glicose no seu organismo, e aí você vai para o médico, vai se internar no hospital para tomar glicose na veia, né? Para repor a glicose que você perdeu, né? Devido a essa disputa aqui, né? A enzima fica querendo saber o que é que ela vai fazer, vai produzir glicose, vai metabolizar o álcool, certo? Então, devido a isso, essa enzima ela vai se dividir nessa tarefa. Vamos perder glicose no nosso corpo. Glicose é uma fonte de energia muito importante para o nosso organismo. Você tem ideia, você para piscar o olho, para mexer os músculos que você usa para piscar o olho, né? Esse simples movimento que você faz, você gasta energia no seu corpo também. Tá? O segundo efeito que nós vamos ter aqui é uma desidratação, porque quando esse álcool ele chega aqui no cérebro, tá? O etanol ele vai inativar o hormônio antidiurético e aí faz com que o seu corpo deixe de reabsorver água, certo? Então, ele deixa de reabsorver água filtrada pelos rins, causando uma desidratação. E aí dá aquela sede danada que você costuma sentir quando você tem esses episódios aí, né? Para constar, a enzima que degrada aqui o álcool, ela também vai degradar o aldeído, e isso vai se tornar ácido acético, que posteriormente vai se tornar CO2 e água sendo eliminado do nosso corpo. Mas até que isso aconteça, nós vamos passar por essas implicações. Tá? Aqui nós temos efeitos em cada um dos tecidos, né? O que é que o álcool pode provocar a longo prazo, aí, dependendo de cada organismo. Isso pode demorar menos tempo de pessoa para pessoa. Certo? Então, no cérebro aqui a gente vai ter o efeito do álcool. Você vai ter a degeneração de células do cérebro, né? Esse é um problema que pode ser ocasionado com um abuso prolongado, né? Deixar bem claro, abuso prolongado. Cada organismo responde diferente, pessoas podem reagir negativamente mais rápido que outras, né? Mas esse é um problema que pode acontecer no cérebro. Você pode ter também estruturas anormais, né? Pode aparecer estruturas anormais como as estrias largas e profundas, né? Essa característica que está aparecendo bem aqui, tá? Essa característica aqui, ó, tá? Que pode ser um problema no cérebro. No esôfago, você pode desenvolver um câncer de esôfago também, com um abuso prolongado de álcool. Você pode ter o desenvolvimento desse problema, né? O etanol é tóxico para as células da parede esofágica, aumentando a probabilidade de tumores. O coração também vai ser prejudicado por altas doses alcoólicas, né? Eles produzem um aumento da pressão sanguínea, o que acarreta a deposição de gordura. E também, em alguns casos, o aumento do tamanho do órgão. Tá? Ataques cardíacos e morte podem ocorrer também. Tá? No fígado, que é o principal responsável pela metabolização do álcool, né? Você pode ter uma cirrose hepática, pode desenvolver uma cirrose hepática, que leva à falha do funcionamento do fígado e à morte posteriormente. No estômago e no pâncreas também são dois órgãos que são bem atingidos. O etanol também é tóxico para as células do estômago e podem conduzir a inflamação, né? Gerar uma gastrite com dor e hemorragia. E quando você tem uma úlcera
né? Você pode ter você tem uma úlcera e continua usando o álcool, você pode provocar uma hemorragia, um estrangulamento dessa úlcera. O abuso de álcool também pode conduzir à inflamação do pâncreas, tá? E aí você pode ter uma doença, falha pancreática, e levar até a morte. Também pode provocar, essas falhas pancreáticas pode evoluir para um câncer posteriormente, tá? Quando você tem problema no fígado, você pode ter o que a gente chama de ascite, que é um acúmulo de líquido, um fluido que vai sendo liberado. E isso geralmente acontece muito junto com a cirrose, né? E aí as pessoas costumam ter um inchaço abdominal quando apresenta essa doença. Tá? Então, essas aí são algumas doenças que estão relacionadas ao uso abusivo do etanol, né, em bebidas alcoólicas. Os fenóis, né? Falamos de alcoóis, os fenóis são compostos que apresentam a hidroxila ou oxidrila no anel benzênico, tá? E em termos de nomenclatura, a presença desse grupo OH, ela vai nos gerar um prefixo aqui, hidroxi, tá, para a nomenclatura. No caso, nós teríamos aqui o hidroxibenzeno, que seria o nome da IUPAC, mas ele é conhecido, essa estrutura aqui, ela é conhecida como fenol, é o próprio nome da função, tá? Mas nós podemos ter aqui nomenclatura desses grupos aqui, lembrando que fenol, basta ter um grupo hidroxilo ligado ao anel aromático, então esses dois exemplos são fenóis. Na nomenclatura da IUPAC, nós contaríamos dessa maneira, tá? Esses dois carbonos aqui, eles não são considerados na nomenclatura, e aí a gente teria realmente essa distribuição aqui do nome da estrutura, certo? Então aqui nós teríamos o alfa-hidroxinaftaleno ou naftol. Lembrando que essas posições aqui, deixa eu mudar a cor da caneta aqui para ficar melhor de falar. Essas posições aqui, elas são dos carbonos alfa, tá? Então essas posições aí são posições alfa. E nisso no caso do naftaleno, certo? No caso do naftaleno, que é essa estrutura aí. E as posições aqui laterais, essas posições laterais, elas são chamadas de beta. Então, consequentemente, se eu tivesse um grupo OH ligado aqui, por exemplo, eu teria que falar beta-hidroxinaftol. Se ele não tivesse aqui, tivesse aqui embaixo, né? Eu ia falar beta-hidroxinaftaleno, ou naftol também, né? Beta-naftol, alfa-naftol aqui, enfim. Eu teria que localizar essa hidroxila, certo? No caso de baixo, uma nomenclatura bem diferente também, tá? A IUPAC é que você salte o anel, então quanto maior o composto aromático, mais complexo vai ficando essa nomenclatura, certo? Mas a gente não vai se deparar com compostos aromáticos tão grandes assim para dar o nome. Coloquei esse exemplo aqui do antraceno para que a gente saiba que existe, né, esse tipo de exemplo aí. Tá? Então ficaria 9-hidroxiantraceno ou antrol. Nomenclaturas que podem ser cobradas são realmente as nomenclaturas que tenham um anel ou dois anéis. Passou disso aqui, é uma nomenclatura mais complexa e não vai cair para a gente, não vou cobrar isso, porque não é muito frequente. Então, a nomenclatura desses dois compostos nós teríamos dessa maneira. Né? Você teria aqui a numeração contando da função, começando da função. Aqui você perceba que você tem dois substituintes além da hidroxila, então não precisa escrever ortopara. Ortopara a gente usa quando a cadeia ela tem apenas dois grupos substituintes, né? Tá? Se for só a hidroxila e o metil, aqui a gente poderia usar as posições ortometa para, se for necessário. Então 3-etil, que é essa ramificação aqui que tem dois carbonos, e essa daqui que tem um carbono apenas, metil. Está no carbono 5. 3-etil, 5-metil, hidroxibenzeno.
Na de baixo, 4,6 de metil, vocês percebem aqui que está na posição 4, e os radicais que estão nessas posições, eles são iguais, certo? Então, 4,6 de metil. 1-hidroxinaftaleno, preciso colocar porque ele poderia mudar de posição, tá? Então, ele poderia estar na posição 2. Nesse caso, se ele estivesse na posição 2, eu teria que começar o 1 daqui e não dela, porque na nomenclatura de naftalenos, o 1 é sempre o carbono alfa. Tá? Então, se ele estivesse aqui, ó, o 1 continuaria sendo o carbono alfa próximo da função, que seria esse aqui, né? Mas ele estaria no carbono 2. Então, é por isso que esse número 1 está aparecendo aqui. Propriedades dos fenóis, a gente vai falar aqui sobre a presença do grupo OH, né? O carbono vai ser sempre o carbono 1 nesses casos aqui. Tá? Todos esses casos, o carbono 1 é o mesmo. Então é como se eu estivesse só girando aí a estrutura do fenol, sem mudar muita coisa. Uma aplicação interessante da função fenol é na hidroquinona, tá? Que ela é usada na revelação de fotos em branco, né, em preto e branco, e no tratamento de peles com manchas. Aqui você tem aqui um tratamento, você percebe que esse antes aqui está uma pele bem manchada, e depois você já tem aqui um clareamento bem visível, né, tratamento com hidroquinona, que é esse 1,4 de hidroxibenzeno, ou 1,4 benzenodiol. Como seria essa estrutura aí? Ó? Seria aqui o benzeno, tá? E aí o 1,4. Então, se você colocar uma hidroxila aqui, sendo 1, 2, 3, 4 aqui embaixo. Então, esse daqui seria um exemplo da hidroquinona, tá? Que é o composto utilizado para fazer esse tipo de tratamento aqui. Então, os fenóis estabelecem ligação de hidrogênio entre si, né? Isso se deve por causa da presença do grupo hidroxila. Eles possuem elevados pontos de fusão e ebulição, e aí, como eu falei para vocês, essa informação ia se repetir, né? Quando a gente compara com hidrocarbonetos de massa molar próxima. E isso já foi explicado devido à presença do grupo OH. Hidrocarbonetos não têm grupo OH, então as interações entre eles são mais fracas do que as interações que os fenóis podem fazer, né? Então as interações dos fenóis são mais fortes, por isso pontos de fusão e ebulição mais elevados. Monofenóis são polares, né, devido à presença dessa hidroxila, né, vai gerar um polo ali no grupo OH. Porém, difenóis com dois grupos, eles podem ser apolares, como é o caso da própria hidroquinona, que foi o desenho que eu fiz para vocês no slide anterior, né? E aí, por que ele seria apolar? Tá? Se eu pegar aqui a hidroquinona, fazer aqui o grupo OH aqui para baixo e um outro OH aqui. Tanto faz, gente, se colocar aqui em cima, aqui ou desses lados aqui. A questão é que eles sejam em posições contrárias, certo? Se você contabilizar os carbonos, vocês vão ver que está na mesma posição aí que ele está indicando, 1,4. Então, o que acontece? Esse grupo OH, ele polariza a molécula para cá, ele faz uma diferença de eletronegatividade para cá, gerando um polo, né? E aí, esse grupo OH também faz para cá. Só que quando a gente aprende aqui a olhar se a molécula é polar ou apolar, a gente tem que observar os vetores de força, né? Então, esse vetor aqui, ele é contrário a esse outro vetor de baixo. Então, eles são exatamente a mesma força e são contrários. Então, eles vão acabar se cancelando, certo? Quando eles se anulam, faz com que a hidroquinona realmente seja apolar, certo? Então, essa é a diferença aqui, né? Quando ele fala que difenóis eles podem ser apolares, é nesse exemplo da própria hidroquinona. Em termos de estado de agregação, nós vamos ter essas características aqui do fenol, né? Monofenóis simples,
também podem ser sólidos com baixo ponto de fusão, certo? Eles vão ser líquidos, mas podem ser sólidos com baixo ponto de fusão. Todos os outros fenóis vão ser sólidos. Continuando aqui, fenóis possuem densidade superior à da água, tá? Hidroxibenzeno possui uma densidade de mais ou menos 1,7, não precisa decorar esses valores, isso aqui é sempre dado na questão, tá? E uma relativa solubilidade, 9 gramas por 100 gramas de água, tá? Também está relacionado à presença do grupo OH, que facilita mais essa solubilidade, mas como tem um anel benzênico, isso pode dificultar um pouco. Os demais fenóis são praticamente insolúveis, ok? E as propriedades organolépticas desses fenóis, eles possuem um cheiro forte, são tóxicos, altamente irritantes para os pulmões, olhos e peles. Então tem que ter cuidado ao manusear fenóis em laboratório. Reatividade nós veremos em orgânica 2, né? Mas já adiantando alguma coisa aqui, eles são facilmente oxidáveis, certo? Tem fraco caráter ácido, porque o grupo aromático ele estabiliza o grupo aromático ele não facilita essa liberação aqui de hidrogênio, né? Ele estabiliza mais o fenol do jeito que ele é aqui. Ele vai ter um fraco caráter ácido. O fenol, por seu caráter ácido, ele reage com bases, né? Ele tem um caráter ácido, apesar de fraco, né? Mas ele pode reagir com bases. Tá? Já é diferente do álcool, certo? Eles têm um caráter ácido fraco, mas é mais forte do que o álcool. Aqui embaixo você vê o exemplo. O fenol, por exemplo, ele pode reagir com uma base, realmente se comportando como ácido. Já o álcool não vai reagir com base, porque o caráter ácido do álcool é bem baixo mesmo, como a gente já viu nos slides anteriores. Aplicações práticas aqui, não é uma coisa que a gente precisa decorar, certo? Porque já vai ser falado, mas aí a aplicação aqui a gente vai ver essa variação. Desinfetante, medicamentos contra queimaduras, fabricante de baquelite, que são polímeros, fabricação de explosivos. O que a gente vai abordar mais aqui em relação à aplicação seriam medicamentos contra queimaduras aqui, e aquele de mancha, né? Que a gente acabou de ver no slide. Certo? Derivados, né? O fenol entra na composição do policarbonato e das resinas epóxi. Um detalhe interessante aqui é que a gente tem que se lembrar que a maioria dos fenóis é tóxica por inalação, ingestão e absorção cutânea, né? E aí a gente lembra do tratamento na pele, mas aí é um tratamento com concentrações extremamente controladas. Tá? Então, pessoal, a aula a gente fica por aqui. Tá? Depois nós vamos retomar essa aula com o estudo dos enóis. Tá? E aí a gente dá continuidade a enóis, éteres e outras funções oxigenadas que nós vamos ver mais à frente. Tá? Então, até a próxima. Bons estudos!